Renan, as primeiras pesquisas que surgiram estão te dando na casa de 2% mais ou menos das intenções de voto, algumas um pouquinho mais, umas um pouquinho menos, mas um pouco nesse patamar que você se encontra. Eu quero te perguntar primeiro, como é que você pretende crescer e se tornar uma alternativa viável de candidato, sendo que é um partido ainda jovem, que ainda em formação, talvez, sem uma estrutura de palanques estaduais robusta, sem direito de participar de debates, por exemplo, na campanha, sem tempo de TV. Fica a dúvida, é uma candidatura para valer ou é uma candidatura para marcar posição e apenas mostrar que existe um novo partido? Olha, assim, se fosse para apenas marcar posição, contribuir com o debate, eu não estaria me desgastando tanto quanto eu tô fazendo. Eu tô rodando o Brasil de carro, com o dinheiro oriundo de doações das pessoas que estão colocando uma esperança muito grande na pré-candidatura. Essas candidaturas para marcar posição, como fazer, vamos dizer, política nacional num país continental como o Brasil é naturalmente caro, elas só vão ser possíveis em partidos grandes. Então, num partido com uma missão, fazer de fato uma pré-candidatura, rodar um estado inteiro como nós fizemos no Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, é só realmente sonhando em vencer as eleições. E o plano é bem claro, eu tenho um inimigo apontado, que é desconhecimento. Quanto mais as pessoas me conhecem, é fácil convertê-las para as nossas propostas. Então eu tenho que derrotar esse desconhecimento, né? Mesmo no MBL, quando, enfim, eu fui um dos fundadores do partido e do movimento, eu não era um dos 10 mais conhecidos. Eu sou uma liderança natural, eu fundei o partido, mas eu nunca foquei na minha própria marca pessoal, falar de maneira mais como um produto, vamos colocar assim. Então, quando eu comecei a rodar o Brasil, eu precisava encarar esse problema. E o que a gente viu? Alguns institutos, como o Atlas, me colocam entre jovens de 16 a 24 anos em segundo lugar. Quando a gente faz um recorte, homens entre 16 a 24 anos, eu estou em primeiro lugar. Ou seja, onde a minha mensagem chega fácil, ela consegue, vamos dizer, encantar corações e mentes. Há uma questão de linguagem, uma questão de geração, natural, faz parte do processo, mas a mensagem é muito forte. E aí houve uma preocupação, houve uma matéria sobre isso, do Lula com relação à perda de eleitores mais jovens para mim no Nordeste e dos Bolsonaro nesse mesmo sentido. Então, aqui aponta um sucesso da fórmula e é aí que eu pretendo crescer. Se eu chego nos 2 dígitos, e eu estou trabalhando para isso, tem até algumas pesquisas que já me colocam próximo dos 5%, saiu uma Nexus hoje com 4% e arredondando a última Atlas eu estava com 5%, que se eu seguir esse caminho, continuar me tornando mais conhecido no Brasil, eu busco os 10%. Se eu buscar os 10%, aí o jogo abre. Carla? Renan, boa noite. Obrigada pela presença. O senhor colocou aí um inimigo em comum, esse desconhecimento, mas o senhor se declara de direita e faz críticas ao Bolsonaro, né? O senhor acha que dá para vencer atacando, digamos assim, o Bolsonaro mesmo? E porque uma avaliação que se faz é que esse racha, digamos assim, na direita acaba favorecendo o ex-presidente Lula. Entre Lula e Bolsonaro, dá para ter esses 2 inimigos? No caso do Flávio Bolsonaro, você não vai precisar desses votos dos bolsonaristas? Eu tô buscando um eleitor jovem, um eleitor... Primeiro, né? A gente tem que fazer, como se diz assim... Tudo tem que ser por etapas na vida. Primeiro tem que buscar as pessoas que estão mais intelectualmente abertas a propostas diferentes. Novamente, eu não preciso convencer agora 50% do eleitorado. Eu tenho que buscar as pessoas que querem propostas novas. Isso se encontra entre pessoas mais jovens, pessoas que veem problemas políticos que atingem elas na vida, nas cidades, nos estados delas e que não veem respostas nem no Lula nem no Flávio. Se eu chegar numa pessoa no Maranhão que está sem esgoto na cidade dela ou um produtor rural que precisa levar a sua produção de uma cidade a outra, eles querem saber da estrada ou de um prefeito decente e não se vai haver anistia para a família Bolsonaro ou se vai vir um novo pé de meia. Então, entregar respostas para essas pessoas me dá acesso a um eleitorado que eventualmente é um eleitorado do Lula, é um eleitorado do Flávio. Em Santa Catarina, eu tomei eleitores do Flávio Bolsonaro, de maneira clara. E no Maranhão, eu fiz a mesma coisa com o Lula. Eu não estou preso nesses dogmas. Eu acho que é bem possível a gente buscar eleitor nessas 2 searas. E também é um eleitor independente. É um eleitor que está procurando uma proposta nova, uma agenda nova. E eu estou ressoando bem com eles. Só para, assim, finalizar de uma maneira interessante, saiu uma pesquisa Nexus, eu estava vendo ela hoje, e fala assim, se o Renan não for para o segundo turno, em quem o eleitor dele vota? 45% declara que votaria nulo, 36% diz que votaria no Flávio e 20% no Lula. Ou seja, é uma espécie de um equilíbrio. Eu estou buscando eleitores em todas as searas. Eu acho que isso é sintoma de algo novo no ar. Tem algo novo acontecendo que escapa dessa dependência. Eu não vou precisar ficar fazendo igual o Zema ou o Caiado de... Para ter uma opinião, eles têm que pedir um pedágio pro Bolsonaro. Eu gosto muito do Bolsonaro, tá? Mas eu sou candidato. Eu não tô afim de fazer isso.
O senhor tem, a gente percebe, bom, uma estratégia digital muito ativa, né? Isso já vem, é um legado do próprio MBL, que sempre foi muito ativo em redes sociais, junto ao público jovem, e a gente percebe um esforço, como o senhor está falando, de se tornar conhecido, de se colocar como candidato do grande público. E aí há uma estratégia de dar muitas declarações de impacto, fazer barulho, gravar vídeos que dão repercussão. Eu vou citar alguns exemplos aqui que eu colhi nas suas redes sociais de declarações muito polêmicas que o senhor deu e algumas até que levantam até questionamentos. Por exemplo, o senhor gravou um vídeo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em que o senhor fala que vagabundo se trata na bala, se mata, se elimina. Aí depois o senhor também deu uma declaração quando o senhor fala do Flávio Bolsonaro, que tem que acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Depois o senhor falou que era uma coisa mais assim, metafórica, mas enfim, está lá a declaração. Uma declaração famosa também é quando o senhor esteve no Maranhão dizendo que os maranhenses votam mal, por isso tinha que ter um interventor no Maranhão. Esse tipo de estratégia, né, de tentar chocar talvez a população, isso não pode se voltar contra o senhor lá na frente quando se for analisar se é um candidato sério, para valer, de credibilidade? Na verdade, que não busca só lacrar, desculpa. Mas não é nenhuma lacrada, eu realmente acredito nisso. E não foi muito como estratégia. Se eu for olhar a estratégia clássica que os marqueteiros recomendam, eu deveria ir em Mossoró ficar falando, ô, povo bom, eu vou cuidar de vocês, que é a estratégia de 99% dos políticos, inclusive os da direita. Quando eu fiz esse vídeo em Mossoró, eu estava falando sobre a história que a população de Maranhão de Mossoró teve, no enfrentamento ao banditismo local, às gangues, inclusive no período do Lampião. E puxar esse orgulho próprio, porque a população local hoje se vê vítima do crime organizado. Então a gente tem que puxar, inclusive, um orgulho histórico deles, e eu quero reviver isso neles. Quando eu falei do Flávio Bolsonaro, se eu falar em termos literais, seria o que acabar com a família Bolsonaro do norte da Itália, a etnia deles? Não é. Eu tô falando, novamente, de uma superação política de uma família que faz muito mal à direita brasileira. O terceiro ponto é o maranhense votar mal. Isso, e daí? E uma intervenção, um interventor, quer dizer, você acabar com a eleição direta para governador. Em última instância, a gente está trazendo essas discussões, sim. Qual foi o aspecto positivo das classes políticas do Maranhão para o Maranhão? Da sequência Sarney e Dino, as duas grandes... vamos dizer, os dois grandes exemplos de modelos políticos oligárquicos locais. Eu vi todos os municípios que eu pude visitar no Maranhão. A classe política do Maranhão ela é parasitária. E eu estou propondo uma reforma que eu estou chamando de lei de responsabilidade gerencial, que endereça essa questão nos municípios e nos estados. E a última punição é a ideia de colocar um interventor no município, não punição para a classe política, porque a população seria uma libertação. Mas todas as ferramentas que a gente faz são ferramentas para melhorar o regime democrático, porque a democracia não existe no Maranhão. Falar que a gente tem um regime democrático no Maranhão é acreditar, assim, contra a carochinha. Boa parte das pessoas votam porque vendem o voto ou estão sendo cooptados durante o período eleitoral. Elas trabalham com sistemas de incentivo durante o período eleitoral de, basicamente, tem um emprego na prefeitura, fazem contratações às vésperas das eleições, essa é a nova moda. Shows dos mais estúpidos, dos mais inúteis. A gente está falando de mais de 5 bilhões de reais gastos em shows e festas locais. Mas acabar com a democracia é uma maneira de resolver a democracia? Não é acabar com a democracia. Se você não tem um governador eleito? Não estou falando isso. Estou falando, eventualmente, se você não consegue cumprir indicadores básicos no município... Vamos dar um exemplo. Eu visitei Marajá do Sena. Os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos em Marajá do Sena. Não há atividade econômica concreta em Marajá do Sena. Primeiro, então, entra um prefeito Marajá do Sena, eleito, bem constituído, e esse prefeito tenta entregar esses indicadores, que é o que a gente quer estabelecer na nossa lei de responsabilidade gerencial. Se esse prefeito consegue entregar os indicadores, muito bom. Agora, o que ele não vai poder fazer, é o que eles fazem hoje, ele pega uma prefeitura com 10% de saneamento e entrega com 9% de saneamento. Os sistemas, vamos dizer, de prover água, ou vamos colocar a educação no ranking do Saeb, baixíssimos. Ele não melhora nada. Só que chega a véspera da eleição, ele compra o voto da população e se reelege. Pois bem, se ele não cumprir indicadores mínimos, ele não vai poder participar da reeleição. Outra pessoa participa da eleição. E os indicadores, o sistema a gente está desenhando para ser uma legislação muito simples e objetiva, com critérios que qualifiquem a democracia. Porque hoje, em lugares onde as pessoas são muito humildes, elas vão votar pensando no estômago, com medo de perder o emprego, com medo de perder a renda, porque a classe política local, parasitária, ela própria, não liga para a melhoria na vida dessas pessoas. Então, a democracia, nominalmente há, mas de fato não há. A democracia, quando surgiu na Grécia, ela tinha como pressuposto a ideia de que eram homens livres participando disso. Infelizmente, boa parte da população nos lugares mais pobres do Brasil não são tratados como pessoas livres. São tratados como vassalos. E a gente precisa entregar a cidadania para essas pessoas. Mas
Mas o senhor não acha que, de certa forma, é tirar o poder do voto dessas pessoas? Porque se tem uma coisa na democracia que a gente tem que vale para pobres, ricos, mulheres, homens, é o voto. E aí, se o senhor avalia, olha, esse prefeito não fez um bom trabalho, então agora a população não vai ter direito a votar nele, não fica estranho essa intervenção com a democracia? Muito pelo contrário. Novamente eu falei, uma intervenção no município é só num caso muito grave, em que aquele município não está atingindo por 8 anos um indicador de desempenho. Agora, nos primeiros 4 anos, se um prefeito não consegue entregar essa melhoria nos indicadores de desempenho, e aí ele aparece na pesquisa com 50%, 60%, entendam, essa é a regra. É isso que acontece em todo o Brasil. Os prefeitos nessas cidades pequenas, com péssimo IDH, eles se reelegem. O que eu estou fazendo é, olha, esse prefeito não vai poder concorrer à reeleição. Não melhorou um indicador, vive de repasses federais e não consegue melhorar a vida das pessoas. Aí as pessoas votam por quê? A gente sabe que a regra nesses lugares é a compra de voto. Então não há democracia ali. Quando a gente fala, mas essa pessoa está perdendo voto, primeiro, isso seria uma atitude extrema no final da ponta, se aquela cidade não consegue melhorar um indicador. E por um pequeno período de tempo, até a gente conseguir recompor esses indicadores. Se isso, antes disso não for feito, a gente vai continuar vivendo a ilusão, que é uma ilusão que a gente acredita desde 88, que existe democracia em Marajá do Sena. Não existe democracia em Marajá do Sena. Gente, agora, não existe democracia em maior parte das cidades pequenas do Brasil. Candidato, outra pré-candidato. TSE não fui eu. Sou eu que estou falando. Pré-candidato, quando... outro tema importante na sua pré-campanha é a segurança pública, um tema que o senhor coloca com muita ênfase. Quando o senhor fala que vagabundo se trata na bala, se mata, se elimina, isso não é uma atualização do velho ditado de que bandido bom é bandido morto? E eu pergunto, bandido bom é bandido morto? Bandido bom que se entrega, ele vai pra cadeia e fica bastante tempo cumprindo pena. Bandido que não resolve se entregar e tá segurando um fuzil e tá ocupando territorialmente uma área do Brasil de maneira ilegítima, ele basicamente vai morrer. Acho que não há muito escolha. Eu acho que isso é meio consensual. Assim, pense em uma nação... Se os Estados... Só um ponto. Se os Estados Unidos permitiriam que um bairro, que o Queens, fosse tomado por uma facção e a facção fizesse, vamos dizer, a segurança no Queens. Isso é inimaginável numa nação séria. Se a China permitiria que um bairro em Xangai tivesse isso. A gente não pode permitir isso no Brasil. E aí uma pessoa que está fazendo essa ocupação territorial, ou ela vai presa e se entrega. Se ela não quer se entregar, ela acaba morrendo. É o básico. Então, pegando uma declaração que o senhor falou também que quer apenas prender e matar as lideranças do crime organizado. Mas, de novo, essa questão, o senhor está explicando agora melhor, né? Se não se entregar, vai morrer. Mas desse jeito que o senhor fala, não parece... Aí eu quero saber a sua opinião em relação à pena de morte. O senhor imagina, se eleito, colocaria a pena de morte como uma pauta do Brasil para a gente enfrentar ela, já que o senhor está defendendo nesse caso... Claro, né? Enfim, são criminosos, etc. Mas a gente não tem pena de morte no Brasil. Aí eu queria sua opinião sobre isso, também misturando um pouco, já aproveitando com a questão religiosa, né? Eu não sei exatamente como é que o senhor vê essa questão, que é uma questão que tende ali a, digamos, afastar uma parte do voto cristão, digamos assim. A gente tem pena de morte no Brasil e a pena de morte ela é executada pelo crime organizado nos seus tribunais próprios, ocupando de maneira ilegítima pedaços do Brasil. A gente tem pena de morte na Rocinha. Mas o senhor como presidente... Calma, deixa eu molhar o bico. O presidente da República nem sequer com essa Constituição pode instituir a pena de morte, porque é cláusula pétrea, a gente nem pode fazer isso. Isso seria numa discussão a posteriori que vale a pena a gente ter de uma Constituinte num momento novo. Com a Constituição que nós temos agora, a gente pode aumentar muito as penas, que é o que eu pretendo fazer de pronto. Aumento de penas. E quando eu falo no prender ou matou, a discussão que nós temos que ter, que envolve o combate ao crime organizado, é colocar muita energia e muita ênfase nesse enfrentamento, na reocupação do território brasileiro. O entendimento que o Estado brasileiro tem que ter de que aquele território é dele. Veja, cara, tem uma coisa que me choca quando eu ando no Rio de Janeiro, quando eu vejo, por exemplo, generais, já tive reuniões com membros das Forças Armadas que vão naqueles clubes militares, perto da orla ali. E aí eles vão nas reuniões, mas ele próprio militar, cuja função primordial é a defesa do nosso território, ele tenta evitar os territórios ocupados pelo crime. Ele mesmo sabe que aquele território brasileiro que ele deveria constitucionalmente defender não pertence ao Brasil. Mas ele vive naquela loucura que nós passamos a aceitar de que o crime organizado realmente é dono, é legítimo. Então, o que eu estou chamando é uma convocação por parte do Estado brasileiro a uma guerra para retomar territórios que são brasileiros e cidadãos brasileiros que estão na mão de gente que não tem o direito de controlar eles. A família do Marcinho VP não pode controlar pedaços do Brasil. Inclusive, o senhor defende algo chamado direito penal do inimigo, salvo engano, né? Sim. Que é pelo que eu andei lendo, que o senhor está defendendo, seria algo como algumas situações, alguns criminosos não teriam os mesmos direitos em julgamentos de defesa, de
de advogados, eventualmente, criariam um sistema jurídico próprio para algumas pessoas, algumas categorias de crime. Isso é factível, tendo em vista a nossa Constituição, que defende a ampla defesa, que defende o direito das pessoas, rebaterem acusações, o direito de não serem atropelados pelo Estado? Que tipo de proposta é essa que criaria um sistema judicial paralelo? Não, um sistema judicial paralelo é um enquadramento específico para entidades e grupos que têm, vamos dizer, indivíduos ali pertencentes, como uma facção criminosa ou um grupo terrorista, que merecem um tratamento diferente, dado que eles não aceitam, e essa é a premissa da teoria do Günther Jacobs, que é o autor da tese, eles não aceitam a autoridade do Estado e fazem um combate eminentemente político e existencial ao Estado, e estão em permanente cometimento de crime. Uma facção criminosa, com seus membros que estão ocupando, por exemplo, um bairro, eles estão em permanente cometimento de crime. Aquela ocupação, ela é uma anomalia jurídica. E aí o Estado brasileiro não pode tratar aquela pessoa que está, vamos dizer, ocupando o Complexo da Penha como um ladrão de galinha, como uma pessoa que teve uma briga de trânsito. Mas isso não é inconstitucional? Não, claramente de maneira inconstitucional? Alguma. Não é inconstitucional, Zanin. Não é constitucional. É um enquadramento que você tem que fazer dentro da lei brasileira, estabelecendo um tipo penal para que essas pessoas que são... Aí você faz o levantamento junto com a Polícia Federal, junto com a BIM, as pessoas que fazem parte das facções criminosas. Estabelece-se por lei, junto com o Congresso Nacional, essas são as facções que vão ficar circunscritas e tem que ser uma definição muito, muito clara e muito precisa. Essas facções terão um tratamento diferente. Outros países conseguiram fazer. A Dinamarca conseguiu fazer. A Dinamarca separou membros de uma determinada quadrilha como parte, vamos dizer, de um organismo anômalo. O que eles chamam, o Günther Jacobs, e a gente precisa entender, é o direito penal de terceira velocidade. Ele tem que ser veloz, a gente tem que ter medidas que sejam rápidas e enfático com esse tipo de bandido. Não dá para eu chegar para um membro do Comando Vermelho, ele tá com um fuzil na mão, não, mas eu tenho aqui minha presunção de inocência. Um sujeito que tá com um fuzil, um sujeito que tá fazendo uma ocupação territorial, o chefe de uma facção, ele não tem presunção de inocência. Ele é um inimigo do Estado, igual o Osama Bin Laden igual qualquer terrorista é. Ele é anômalo, ele está numa posição anômala. Isso é um fenômeno, vamos dizer, que o direito começou a discutir, especialmente com o surgimento de organizações terroristas no século passado, anos 70 e 80, para responder a essa demanda. E é legítimo que exista isso e a gente precisa ter isso. Até porque uma pessoa que está cumprindo a lei e eventualmente comete um delito, ela tem o direito de defesa dela garantido. Agora, uma pessoa que faz parte de uma facção que está permanentemente violando direitos humanos, não. Carla. Agora, por exemplo, nessa discussão de segurança pública, um dos debates que é feito hoje aqui é sobre a existência ou não de um ministério dedicado para isso. E uma das discussões, quando se fala em segurança pública, o principal entrave é que, pela Constituição, é de responsabilidade dos estados, né? Enfim… Pensando nas propostas que o senhor está colocando aí, como é que o senhor vê essa possível integração entre as polícias numa realidade atual que não existe ainda, né? Há uma desconfiança geral por parte de todos os governadores de que um poder central, que o governo central no Brasil possa controlar todo o poder de polícia, retirar as autonomias dos estados e aí você ter um perigo ditatorial. Essa foi toda a discussão que houve na política brasileira no começo dos anos 2000 sobre um eventual controle que o PT queria exercer sobre as polícias. Essa já não é uma discussão nova. E agora, quando houve essa discussão agora sobre novas políticas penais ao longo do último ano, rolou esse tema. E é uma preocupação geral, todos os governadores têm. Porém, a preocupação oposta. Eu tive no Ceará, eu tive na Bahia, eu tive em vários lugares em que o que a gente via era uma leniência dos governadores no enfrentamento ao crime. Acho que o caso do Ceará é o caso mais assustador. Inclusive, o número de homicídios a cada 100 mil habitantes no Ceará é bem pior, por exemplo, que o do Rio de Janeiro. E ali o governo federal vai precisar fazer alguma coisa. Você vai precisar de uma ação integrada do governo federal quando você vai enfrentar um organismo anômalo como o PCC, para permitir que você consiga integrar. Vou dar um exemplo. O PCC, ele pega uma droga que vem do Mato Grosso do Sul e exporta por São Paulo, pelo Porto Santos. Então eu vou ter que atuar em parceria com o governador do Mato Grosso do Sul, o governador de São Paulo. Um exemplo específico. Comando Vermelho são ações mais localizadas. Há o papel do governador que, com novas leis penais e leis de processo penal e o trabalho sério com a polícia, ele vai poder debelar, e a maior parte dos governadores vão poder debelar. E há lugares em que o governo federal vai ter que atuar aí de maneira, vamos dizer, muito séria,
para recuperar os territórios e garantir o direito humano do brasileiro comum quando o governador não cumprir esse papel. Um exemplo, se o governador do Ceará, eu dei esse exemplo recentemente, se o governador do Ceará não resolver cumprir o que está disposto na Constituição brasileira, que é ele guardar a segurança da população do Ceará, o governo federal vai fazer. Eu coloco as cidades que estão hoje sob comando do Comando Vermelho dentro de um estado de defesa. E aí eu tomo o controle da polícia local e aí o governo federal faz esse papel. Se o governo estadual resolver atuar bem, maravilhoso, eu tô lá para cooperar. Se ele resolver não atuar, aí nós vamos atuar.